Bem, estamos aqui para explicar o motivo pelo qual o canal Manual de Aula não está enviando vídeos. Os irmãos já sabem, o editor do canal Atalaia de Aula e seu pregador, Romilson Ferreira, eles deram strikes no canal. Os strikes foram injustos, já foi explicado para o YouTube. Não foram vídeos colocados pela editora do Manual de Aula, foi o próprio editor do canal Atalaia de Aula que colocou esses vídeos quando trabalhava com ela no canal. E agora, devido às questões que nós vamos apresentar, a inescrupulosidade, a monstruosidade, tudo que nós vamos apresentar agora para a igreja, eles fizeram isso com o intuito de destruir o canal, tirando a alimentação da igreja, a palavra da igreja, onde estava sustentando a igreja, certo? Então nós vamos aproveitar também a oportunidade para quê? Para fazer uma denúncia grave à igreja. A soberba, ela precede a ruína, mas a humildade vai diante da alma. Vocês vão ver agora, com seus próprios olhos, o que a soberba é capaz de fazer em um servo do Altíssimo, em um ungido do Altíssimo. Estes são os dois ungidos que estão diante do Criador de toda a terra. Saul era ungido? Não era? O que a soberba fez com Saul? Já foi tratado o caso dele de forma individual, já foi apresentado ao grupo dos 30, já foi apresentado a 50 pessoas, porém a sua inescrupulosidade ela só vem piorando. Quer destruir a própria igreja, não só a igreja, como também a própria palavra do Altíssimo, se rebelando contra as profecias de Isaías, de Jeremias, de Mateus, de Joel, de Apocalipse, chegou ao limite. Bom, irmãos, aqui quem está falando é o irmão Romilson. Se os irmãos quiserem passar esse áudio aí para todos os grupos aí, seria bom, viu? Mas agora em 2021, não tem questão de possibilidade, meu irmão. Porque se passar sem acontecer o arrebatamento, significa que o Salmos 90 não é inspirado pelo Eterno. Significa que a parábola da figueira que foi falada nos 3 livros não é inspirado pelo Eterno. Se não acontecer nessa Páscoa agora, eu te dou a palavra que eu paro de pregar o Evangelho. Tá feito assim? Eu não vou lançar nenhum vídeo no YouTube mais pregando a palavra do Eterno ali, falando de acontecimento dessas coisas, porque não tem mais o que pregar. E aí, meu irmão, as pessoas vão ver se o Eterno falou ou não falou através de nós. Que eu não vou lançar mais nenhum vídeo no YouTube se o arrebatamento não acontecer nessa Páscoa. Como é que nós não podemos crer? Olha o tanto que alinhou agora perfeitamente. Talvez alinhou até mais do que esse ano agora que passou. Esse ano agora que nós estávamos crendo que o arrebatamento poderia acontecer e não aconteceu. Mas vai estar tudo alinhado novamente. Então até ali no mês de abril tem a possibilidade do arrebatamento acontecer. E o arrebatamento tem que acontecer em uma primavera. Ele não vai acontecer fora da primavera. E a primavera lá em Israel, ela dura até no mês de maio. Dura a primavera ali. Até no mês de junho dura a primavera. Bom, meu nome é Romilson Ferreira da Silva. Quero trazer esse vídeo para você entender que não pode ocorrer arrebatamento sem ser em ano jubileu. Ele é comemorado de 50 em 50 anos em Israel. Então veja bem, se não ocorrer o arrebatamento agora, ele só vai ocorrer daqui 50 anos. Então o arrebatamento só pode ocorrer dentro do ano jubileu. Ali os astrônomos já estão mostrando que é um alinhamento, que o arrebatamento pode ocorrer no dia 22 e 23. Então nós acreditávamos que o arrebatamento poderia ter acontecido dia 23 para o dia 24.
Então, para começar o caso, que nós estamos apresentando agora diante de toda a igreja, eu vou começar com o relato da vítima, da irmã. Estou aqui com o relato dela, vou ler para os irmãos, depois nós vamos julgar ponto a ponto. Tudo vai ser passado para a igreja agora, nesse momento. Antes de abril de 2020, depois de abril de 2020, graças ao Eterno, o Eterno nos colocou ali para que até esse momento nada disso viesse à tona. Mas chegou ao limite. Vou ler. De 2020, a irmã relata: tive uma visão. Eu via uma linha amarela. Romilson Ferreira e o seu editor cruzavam a linha amarela. Quando eu ia atravessar, uma voz me dizia: você não pode atravessar a linha amarela. A venda dos livros que estava acontecendo naquele momento. E eu estava mostrando para ela que ela não poderia participar daquele ato. Não era um ato vermelho, proibido, mas era um ato que se deveria ter cuidado. E Al permitiu que Romilson Ferreira e seu editor atravessassem a linha para vender o livro. Mas não permitiu que a serva, que era responsável pelo canal, ultrapassasse a linha e colocasse a venda de livros no canal. O Eterno não queria que o canal virasse uma fonte de escândalos, como virou mais tarde. Mas vamos primeiro ler aqui o relato da irmã. Nos primeiros dias que vi o jovem pregador, contemplei algo extraordinário da parte A. A irmã conta que teve uma visão quando nós chegamos ao canal. Ela disse que viu uma montanha em visão, de olhos abertos, e o Romilson Ferreira deitado, caído sobre o chão, na montanha, e ela via o pregador novo, que estava chegando, descendo a montanha, continuando o caminho, um cajado indo até sua mão, e uma voz aparecia por detrás dela e dizia, era a voz do próprio Romilson Ferreira: a história se repete. 2 vezes, a história se repete. Ela relatou aquela visão para nós. Bem, este é o relato da irmã. Tem muitas outras coisas que não foram relatadas aqui, mas agora nós vamos ver a situação ponto a ponto, ok? A visão que a irmã teve da linha amarela, o significado já foi passado. Sinal vermelho significa que a pessoa não pode cruzar. Sinal amarelo de trânsito significa o quê? Que a pessoa deve ter cuidado. Por que o Eterno mostrou isso para a irmã na venda lá dos livros? Por quê? Porque não é proibido você comercializar um livro. É correto você comercializar um livro, apresentar um bom valor, um valor justo, para que você viva de uma forma digna. Não tem nada de errado nisso. Porém, é um ponto que a pessoa deve ter cuidado, principalmente quando se trata do ministério. Então, o que o Eterno estava dizendo para ela é que era uma linha que deveria ter o cuidado quando se trabalhasse com aquilo. E ali, o editor do canal Atalaia de Al, juntamente com o Romilson Ferreira, atravessaram a linha. O Eterno permitiu. E aí a irmã foi atravessar a linha também, a editora do manual. O que foi que a voz disse? Não atravesse a linha amarela. Por quê? Porque o Eterno não queria que a venda desses livros elas adentrassem ao canal Manual de El. O Eterno não queria isso nesse canal. Ele trata com tanto cuidado para levar a palavra para a sua igreja. O Eterno não queria. Esse é direito do Eterno. Que a fonte de onde ele está levando essa palavra, a palavra que estava escondida, soterrada no templo eterno, foi trazida pelo mensageiro do Etai. A mensagem celestial, o azul, que está vindo, o Evangelho Eterno. Ele não queria que onde estivesse saindo esta palavra se transformasse numa venda. Ele queria que o canal fosse totalmente voltado para a sua palavra. Porque um dos princípios de seu reino é: de graça recebestes, de graça dai. Bem, irmãos, então a questão do livro foi essa. O Eterno não queria que ele fosse comercializado no canal. Por quê? Porque o Eterno sabia que ia causar vários escândalos. Casos até aí de pessoas ameaçadas levar ele na polícia. Casos de pessoas ameaçarem de lhe processar por estelionato. Pessoas atrás de receber o livro sendo bloqueadas do contato pelo próprio Romilson, sem ele lhes entregar uma explicação. Então, uma coisa é você, irmão, não tenho. Eu vou tentar dar um jeito aqui de conseguir e enviar para você pelo menos seu dinheiro. E outra coisa é você bloquear a pessoa. Isso é uma atitude imoral, não é uma atitude de alguém do reino, é uma atitude imoral e desonesta. Incabível. Certo? A irmã coloca aqui: hoje vocês irão conhecer quem é Romilson Ferreira, após cruzar a linha amarela. No abril de 2020 houve aquela marcação de data, venda dos livros, aquelas coisas e tal. E ali ele, por os livros não serem comercializados no canal Manual de Al, porque o Eterno falou para a irmã que não era, ali ele decide sair do canal. E quando ele sai do canal, ele já sai de forma errada, desobedecendo o Eterno, e de forma injusta também, falando que saiu do canal porque o canal era monetizado, sendo que esse não foi o real motivo.
saiu do canal porque o canal era monetizado. Sendo que esse não foi o real motivo. Porque quando ele adentrou o canal e concordou em passar estudos para a irmã perguntou para ele, para Romilson Ferreira: irmão Romilson, eu sobrevivo do canal, eu amo trabalhar para Eterno, e é daqui que eu tiro meu pão, meu sustento, meu e das minhas 2 filhas. O canal é monetizado, você quer trabalhar mesmo assim comigo? E ali ele disse: eu não, quero trabalhar com você, com o seu canal, porque ele é maior. E ali ele concordou, passou todos os vídeos, por isso que todos esses vídeos aí que o mensageiro de ataque passou para o Manual de Al foram concordados, foram colocados no canal Manual de Al, pertencem ao canal Manual de Al. Pelo direito civil, são de exclusividade do Manual de Al. Pelo direito, né? Pelo direito, pela lógica também humana, normal, porque ele passou ali de livre e espontânea vontade, para que os seus vídeos fossem contemplados de forma mais ampla. Então, a princípio houve uma ameaça, né, de sair do canal, aí depois se concretizou, aí houve a chantagem toda de tentar tirar a irmã: você tem que sair do canal porque você é mulher. Aí houve lá a descoberta de aquele trecho lá da mulher lá de Coríntios e Acréscimo, tentaram violentar moralmente a irmã desse jeito, tentando tirá-la do canal, tentando manipulá-la, mas o Eterno colocou resolução no seu coração de que jamais aquele canal poderia ser colocado à venda daquele livro. E ela permaneceu firme, resistiu à chantagem de Romilson Ferreira, só que a situação ela não parou por aí. A situação ela foi piorando, conforme nós vamos relatar aqui para a igreja. Ele conseguiu uma gráfica mais barata, não passou para a igreja. Foi errado conseguir uma gráfica mais barata? Não, de modo nenhum. O errado passou que era um valor e na verdade estava comercializando de outro, mas agiu de forma enganosa para com toda a igreja, diante da igreja. E a irmã recebeu o livramento de não participar disso. Bom, meu nome é Romilson Ferreira. Nesse vídeo aqui que eu estou gravando, meus irmãos, eu estou gravando ele para fazer o lançamento desse livro aqui. Em 2020, o Eterno levantou uma irmã aí e ela entrou com o patrocínio do livro. O valor dele é R$6, é o preço lá da gráfica. Então eu lancei esse livro aí há alguns dias atrás. E a primeira remessa, ela já acabou. Então tem irmãos aí que estão querendo mais livros. Quem quiser adquirir o livro aí, daqui 20 dias os irmãos podem estar fazendo o pedido aí que nós já vamos estar enviando para os irmãos, ok, meus irmãos? Conseguiu uma gráfica mais barata, não passou para a igreja, passou que era um valor e na verdade estava comercializando de outro. E aí não passou esse fato para a igreja. Pelo contrário, contratou 2 irmãos e logo depois da venda dos livros lá, a irmã conta que ele adquiriu um carro, conforme vocês estão vendo aí na foto. Por que ela conta? Porque ele utilizou da figura desse carro para assediar a irmã, para tentar convidar a irmã no canal Manual de Al para sair. A esposa na época estava doente, a própria esposa do Romilson Ferreira conversava com ela de que ele tinha um problema, né? A própria esposa dele contava que ele vivia um casamento de fachada, que ele traía muito ela, vivia uma fachada no seu casamento, era uma pessoa que não tinha uma certa constância, dando em cima da irmã descaradamente. Então a irmã entrou em choque, porque respeitava muito ele espiritualmente. Agora, ele tem que tomar cuidado mesmo, ele tem um problema com o carro, né? E o que eu percebi é que o Romilson tá bem feliz com o carro, entendeu? Então, acho que o Romilson ficou um pouco empolgado com isso, mas eu acho que ele não... Dando em cima de você, acho que não, porque eu acho que ele queria mais ali, talvez orar, né? Não sei, pelo menos eu prefiro ver dessa forma. E se ele cometer alguma coisa assim, o que a gente vai fazer, né? E se ele cometer alguma coisa assim, o que a gente vai fazer, né?
E também, como eu falei, em relação à irmã do livro, pô, ela fez esse bom trabalho, doou uma grande quantia de dinheiro, não foi pouco. Então, é isso, França. A gente tem que se manter firme, né, como você falou. Ela ligou pra mim na hora. Ela não tinha com quem falar na hora, ela ligou pra mim na hora. Ela caiu no chão, chorando muito. Falando acerca da questão. Realmente, a visão que o Eterno me mostrou, que o cajado passara para sua mão, é realidade. O Romilson Ferreira está fora de si. Daí ela desinstalou o WhatsApp, naquele momento, porque os assédios estavam muito graves. Tentando ver se ele se arrependia de todas essas atitudes, não passando para a igreja, suportando a pressão, e eles tentando destruir o canal, dando alfinetadas. Tem outro ponto aqui que eu passei, que a irmã não passou, é o seguinte: quando nós entramos no canal Manual de Al, eles foram até a irmã, né, com ciúmes, com inveja, coisas desse tipo, pedindo para me tirar do canal. Eu nem sabia, porque eu usava um fone no pescoço. Diziam que aquilo era vaidade, usar o fone no pescoço. O irmão Igor usando, mas não sei também, parecia uma coisa de vaidade, questão do fone de ouvido também. Eu só é uma pessoa que, tipo assim, eu não abriria o meu canal pra ele, entendeu? Porque pelas coisas que eu vejo, assim, não concordo. Eu usava o fone porque eu não tenho muito costume com questões de YouTube, para a questão do microfone. Eu achei que minha voz ficaria melhor, e ficava um pouco melhor. Foi por isso que eu utilizava o fone. Enfim, tentaram fazer com que ela me tirasse do canal. Depois o Romilson Ferreira, ele veio até mim tentar me tirar do canal, me oferecendo de fazer live com ele, de fazer o meu canal crescer, porque ele não sabia que eu era direcionado pelo Eterno. O Eterno mandou eu subir na montanha, o Eterno em momento nenhum mandou eu descer da montanha. Então, não faço coisas olhando a situação humana, mas sigo a direção do Eterno e não traio. Eu não traio, jogo de forma franca, de forma limpa, de forma honesta. Nessa live que nós vamos fazer aqui hoje, nós vamos falar mais um pouco sobre o arrebatamento, porque tem que estar esperando o arrebatamento acontecer para depois iniciar-se a tribulação. É aquilo que nós falamos. O canal Manual de Al aí, que eu lancei vídeos nele, se cair seria bom. Canal Manual de Al, e agora o que acontece? Se torna inimigo nosso. Então o Romilson Ferreira passou a ter uma certa relação comigo, mas daquela forma bem inescrupulosa, de tentar me tirar do canal. Então, quando passei por aquele momento meu pessoal, ordenou que eu fizesse aquele corte, em que foi feito, foi realizado, da forma em que Al me ordenou, devido às situações que nós podemos passar em outro vídeo, se os irmãos quiserem. E o que foi que aconteceu? Ele tinha contato, devido a mim, também contato com a minha ex-esposa, da qual sou divorciado. Ali eles foram até ela, fizeram ela roubar. Eu vi o dia que ela roubou um atestado juntamente com sua sobrinha lá de casa, de um trabalho do ano de 2019, de 2 anos atrás. Eu havia entregado no trabalho, eu guardo, né, o documento e tal. E ali Romilson Ferreira pediu a ela esse documento, ela mandou para ele. E ali pegou aquele relato mentiroso de minha ex-esposa, eles fizeram aquele vídeo, manipularam, fizeram aquela situação toda. E ali eles se juntaram, o rato, a cobra, o boi, e espalharam pelos grupos, né, irmãos do sul começaram a espalhar. Então, para tentar destruir a minha imagem, ou destruir o canal, ou coisa desse tipo. Mas não tem como destruir aquele que Al indica, que Al levanta. E ali ele depois entrou em contato comigo, né? Vamos ver quem é que a igreja vai ouvir. E tal, como se eu estivesse brigando com ele para saber quem é que ia ser ouvido. Pelo contrário, sempre estimulei, eu encorajei para que ele pregasse, para que ele fosse ouvido. Eu estava ali querendo ser ouvido no seu lugar, ou coisa do tipo. Mas ele via dessa forma.
Mas só que aquilo só me deixou mais forte, porque me fez encontrar, o Eterno revelou, uma série de profecias, eles caíram numa teia. Eles caíram na teia da quadrilha de traidores. E aí a palavra começou a jorrar com muita força, eles ficaram muito temerosos, os dispersos de Eldar, eles são irmãos de caráter bem vil, são os irmãos menos dignos, digamos assim, da comunidade dos salvos, de todo o Templo Eterno, eles vão lá pro pórtico. Jeremias 9, várias questões, é muita coisa. Foram 12 horas de live, se não me engano, e ainda não passei tudo, né? E ali, eles dizendo que não conseguiram destruir, pelo contrário, aí que a palavra veio com força contra a rebelião deles, contra a palavra, querendo suplantar a palavra, a parábola das 10 virgens, Joel capítulo 2, o momento em que um noivo vem, as profecias de Jeremias 4, Jeremias 6, Jeremias 50, Isaías 21, Apocalipse 10, várias questões. Eles vendo que não tinham jeito, aí eles foram tentar agora destruir o canal. Como que eles tentaram? De forma desonesta, novamente. Eles pegaram os vídeos que eles mesmos, na época que trabalhavam com a irmã, tinham inserido. E o que foi que fizeram? Deram strike no canal a partir desses vídeos, de forma injusta. A irmã foi lá, mandou a contra-notificação, mostrando para o youtuber que esses vídeos eles mesmos tinham inserido, eles tinham trabalhado juntos. Aos irmãos, questão de réu, o mensageiro de ataque, o Romilson Ferreira, o editor do canal, do Romilson Ferreira, o Rato, que é a cobra, o rato e o boi. O forte, o sábio e o rico, da quadrilha de traidores, os 3 chefes. Se quiserem fazer uma live diante de toda a igreja, também estamos à disposição. Se vocês quiserem levar o caso até a justiça brasileira, também estamos à disposição. Não aconselhamos, porque diante de tantas provas, diante de tantas coisas, corre o risco até de um mensageiro de ataque ser preso. E não é isso o intuito, né? Porque a gente sabe que mais na frente ele deve voltar, não mais com grande voz, agora passa vergonha diante de toda a igreja, conforme a profecia. Então são irmãos tão vis, né, que, de acordo com os códigos, com as profecias, eles estão destinados à ira, à grande tribulação. Por que existe o canal Última Hora? Você já se perguntou? Por que existe o canal Última Hora? Porque última hora? Qual é a última hora, irmão? A grande tribulação. Vai se levantar o mensageiro da Laodiceia, né? Na carta da Laodiceia tem a última hora, tem a ceia, né? A ceia não era realizada, né? Era a última refeição do dia em Israel. Laodiceia, a igreja evangélica desperta na grande tribulação, pegando o código, canal Última Hora, lá, o mensageiro da igreja evangélica, está conectando tudo para que se cumpra as profecias. Então, infelizmente, meus irmãos, dispersos de Eldar, muitos vão pagar com a própria vida. Tiveram um nome riscado. São pessoas de caráter vil, indignos. Um caráter muito mais vil do que os católicos puros, evangélicos puros. E relatar essa monstruosidade aqui para um católico puro, pessoa de bom coração, evangélico, eles vão ficar escandalizados, estarrecidos com tamanha maldade, né? E tentaram destruir a irmã de várias formas, levantaram falsos contra ela. No sul, no próprio Partido Pão, isso aconteceu. Por que, irmã, que aconteceu no próprio Partido Pão contra a irmã? Que o boi tenta matar a serva. No próprio Partido Pão, o boi, o rato, a cobra. Por quê? Porque é um código que a traição, no fim dos dias, partiria no local do pão. Não por uma pessoa, por apenas Judas, da tribo de Eldar. Não, mas por uma quadrilha de traidores. Os dispersos de Eldar, chefiados por 3, o boi, o rato e a cobra. O forte, o rico e o sábio. E eu acho que isso aqui já é suficiente. Tudo isso que aconteceu estava dentro dos códigos das escrituras e que de alguma forma a própria Babilônia ela já sabia. Ela revela tudo isso, o código do traidor, no seu próprio filme, Matrix. Se vocês observarem bem. Em que eles estão de pano de saco, né? Quando saem da Matrix, pano de saco simboliza o quê? O tempo do fim. Então vai ser tudo passado agora neste vídeo. Para você entender melhor estes assuntos que nós estamos conversando, ele se cumpre perfeitamente em Isaías, capítulo 22, a partir do verso 15. Mas lá você vai ver um mordomo chamado Sobna. Sebna. Ele era um intendente do Palácio Real, chefe do Palácio Real, prefeito do Palácio Real, na época deste reinado. Ele vai ser figurado como o primeiro mensageiro da Filadélfia, quando nós formos ler Apocalipse capítulo 3. Só que Sebna, ele perde o seu posto, conforme nós vamos ver. Por quê? Devido ao seu caráter vil, a soberba começou a crescer dentro do seu coração. Ele começou a ter atitudes vis. E então Yahweh lhe tira do seu posto e coloca a chave de Davi sobre quem, mãe? Coloca a chave de Davi sobre Eliaquim. A chave de Davi vai para o ombro direito de Eliaquim, lado direito. Eliaquim significa Yahweh indica, Yahweh levanta. Sebna é tirado, e então a chave é colocada onde?
no ombro de Eliaquim. Vamos ver aqui na palavra aqui, para vocês entenderem melhor. Assim disse ao dos exércitos: vai, procura esse intendente, Sebna, intendente do palácio, e diz-lhe: que possuis aqui? Que tens aqui para querer estalhar para ti neste lugar um sepulcro? O profeta ainda até ele. Pois ele talha para si um sepulcro no alto, e cava na rocha um sepulcro para si mesmo. Mas Ial te lançará para longe, homem, sim, ele te apanhará. Isso aqui também tem um código. Mas Ial te lançará para longe, homem, sim, ele te apanhará. Ele queria construir um monumento em seu favor na montanha, no monte. Monte é o local de pregação. Lembra de Isaías 40, o código? O mensageiro de defesa sobe na montanha, sobe nesse monte alto, monte, a porta, a pedra, estão todos interligados nos códigos. Então ele procurava fazer um nome glorioso em cima da montanha para ele. Só que ele tinha um coração soberbo, um coração vil. Se vocês forem estudar a Sebna, vocês vão ver isso. Num vídeo específico, vamos passar. Aí o que é que Ial diz para ele? Mas Ial te lançará para longe, homem. Sim, ele te apanhará. Por que ele te apanhará? Porque ele cai na armadilha de Ial. Quando se levanta contra o Davizinho, contra o Eliaquim que ia se levantar. Ele cai na rede de Ial, conforme os códigos todos que nós já passamos para os irmãos aí. E te fará rolar como uma bola em terreno espaçoso. Olha, ele vai rolar da montanha como uma bola. Ali perecerás, juntamente com teus carros suntuosos, como uma vergonha da casa do teu soberano. Ele vai passar por uma grande vergonha, um Sebna. Afastar-te-ei do teu cargo, remover-te-ei do teu posto. Então nós estamos aqui também fazendo esse vídeo para contactar a igreja de que o mensageiro de ataque, ele foi afastado do seu cargo diante da Filadélfia. Chegou o momento, de acordo com os códigos da demissão na corte celestial do mensageiro de ataque de seu posto. Chegou o momento de sua vergonha, conforme Isaías capítulo 22, Isaías 42 e vários outros códigos. Então tudo isso que está acontecendo já estavam diante das profecias. Ele não só foi afastado, como ele foi removido de seu posto. Então Zacarias 11:10 diz: e tomei a minha vara, suavidade, ternura, Sebna, e a quebrei para desfazer o meu concerto, a minha aliança, que tinha estabelecido com todos estes povos. Verso 11: foi quebrada naquele dia, e conheceram assim os pobres do rebanho que me aguardavam, que isso era a palavra de Ial. Os pobres de espírito, que seguem Alcha para onde quer que ele vá. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Estão sempre famintos pela palavra do Eterno. Então eles seguem, eles tornam as 5 virgens prudentes. Então Isaías 22: afastar-te-ei do teu cargo, Sebna, remover-te-ei do teu posto. Naquele mesmo dia, chamarei o meu servo, Eliaquim, filho de Ilquias, que significa que Ial estabelece, Ial indica, Ial levanta, o Davizinho, que vem depois de Saul. Vesti-lo-ei com a tua túnica. Túnica, o que é túnica, irmão? Unção. Lembra da capa de Elias? Cingi-lo-ei com o teu cinto. O que é o cinto, irmão? É o cinturão da verdade, é a palavra da verdade, que vai para a boca do Eliaquim, do Davizinho. Você pode contemplar isso lá em Efésios 6,14 e Isaías 11,5. Pôr-lhe-ei sobre os ombros a chave da casa de Davi. Quando abrir, ninguém fechará. Quando fechar, ninguém abrirá. E agora, você pode entender melhor a carta da Filadélfia lá em Apocalipse 3. Vai ficar um pouco mais claro agora. Apocalipse 3,7 diz: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Quem é que está em Filadélfia? É Sebna ou é Eliaquim nesse momento? Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Está sobre Sebna a chave de Davi? Qual unção a chavezinha passou para o Davizinho? Então fica atento, igreja. Que você possa ser primícia, seguir Yalcha para onde quer que ele vá. A mensagem é para vocês, que está perseguindo a palavra da vida, que está perseguindo a semente da verdade. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Mateus 23:13, lido 14. Ai de vós, escribas e fariseus, pois que devorais as casas das viúvas. Eles não estão devorando a casa da viúva?
Vocês não estão fazendo isso? Sabe por quê? Porque vocês caíram no laço de Ial. Vocês estão debaixo de profecia, vocês estão no laço. E agora, Ial é um leãozinho. Da presa, do laço, da presa tu subiste. Abateu a presa, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão, como leoa. Quem o despertará? Continuação do 14. Devorai as casas viúvas sob pretexto de prolongadas orações, sob pretexto de falsa religiosidade. Estão perseguindo o órfão, servo e a serva. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Verso 15. Ai de vós, escribas e fariseus, feiticeiros, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um novo convertido, e depois de o terdes feito, o fazeis dignos do inferno 2 vezes mais do que vós. Eles tiram a dignidade espiritual das pessoas, fazem o nome delas serem riscados do livro da vida, fazem esforço para conseguir um novo convertido e os tornam dignos do inferno como vocês, dignos da grande tribulação. Ai de vós, condutores cegos, guias cegos, insensatos e cegos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Verso 23. Pois que dais o dízimo da hortelã, do endro do caminho, cumpri as minúcias dos costumes judaicos, dos costumes ialdins, e desprezais o coração da lei, misericórdia, justiça, juízo. É disso que eu gosto, diz Ial. Verso 24. Guias cegos, coais um mosquito e engolis um camelo, hipócritas. Verso 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, feiticeiros, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de imundícia, de rapina e de iniquidade. Caíram nos costumes humanos e esqueceram os princípios do reino, da natureza do reino. Em Mateus capítulo 5. Pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, sepulcros de mortos, que por fora são bonitos, enfeitados, sepulcros de pessoas ricas, mas por dentro estão cheios de podridão e de toda imundícia. Assim sois vós, que por fora pareceis limpos, bonitos para as virgens, para os ialdins, mas por dentro estão cheios de mentira, de inveja e de todo tipo de imundícia. Animais peçonhentos, ratos, cobras, víboras, cascavéis. Vocês pensam que vão escapar da ira da grande tribulação? Verso 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais o sepulcro dos profetas. Foram vocês, a Babilônia que entrou dentro de vocês, que mataram os profetas que foram antes de nós. É a mesma casta que matou o justo Abel, que matou Zacarias perto do altar. É a mesma casta que matou Iaush, e agora está perseguindo serve a serva, o órfão, a viúva, tentando destruir a palavra da verdade. Fariseus cegos que tentam tirar a respiração da igreja, o alimento da igreja. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais o sepulcro dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Seríamos diferentes. Seriam? Seriam diferentes? Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Babilônia está entrando dentro de vocês, mas Eldá é confiado como leão. Como escapareis da condenação da grande tribulação? As vossas festas, as vossas reuniões, os vossos jejuns são imundícias, fedem na narina de Ial. Estas reuniões de vocês, ele está farto de tanta hipocrisia. Aquilo que vocês temem sobrevirá sobre vocês. Assim como vocês perseguiram os pequenininhos de Ial, com a espada maligna que sai de vossas bocas.
Vocês da sinagoga de Satanás, que aprendem com os princípios de Satanás, que se dizem Eldá, mas não são, são dispersos de Eldá. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A um deles matareis, a outro deles açoitareis nas vossas sinagogas. Eles não estão açoitando os servos na sinagoga de Satanás? E os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós vai se cumprir, vai se repetir, sobre a casta farisaica, sobre a quadrilha de traidores, revelada no tempo do fim. Vai se cumprir novamente, a história vai se repetir, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Maraquias, para que recaia sobre vós, que adotaram novamente o sistema babilônico dentro de seu coração, o sangue dos justos que viveram nas eras da igreja. Assim fala Yahweh dos exércitos. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração feiticeira. Yaldá, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Enchei, pois, a vossa medida, pois estáis destinados para a ira de Yahweh dos exércitos. Vocês tapam a porta por períodos de tempo, que está nas profecias, o período, posso mostrar para a igreja depois, para que a palavra não corra da porta. Vocês nem entram no reino, nem querem deixar os outros entrarem. Vocês nem deixam a semente ser lançada para alimentar a igreja, nem vocês alimentam. Eles querem destruir a igreja, colocar a igreja debaixo de idolatria, toda Páscoa, debaixo da idolatria do bezerro, da idolatria do boi. Não alimentam, são como pastores insensatos, como está escrito lá na queda do mensageiro de ataque, na profecia em Isaías capítulo 42. Quem é cego senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro de ataque? A quem viu, e quem é cego como galardoado, e ao se agradava dele por amor da sua justiça, engrandeceu pela lei, pela montanha, pelo canal. Vocês vão ver o estudo da profecia, o que é que vai acontecer com o ministério de ataque, por essa rebelião contra Yahweh dos exércitos, sua palavra. Vocês vão ver o que acontece a Boaz, ao forte, ao boi, a Sébina. Hoje a vara de Sébina é quebrada, o mesmo aqui em Zacarias 11, no capítulo do Código da Traição, verso 16 e verso 17. Porque eis que levantarei um pastor na terra, que não visitará as que estão perecendo, mistério de ataque, não buscará a desgarrada, e não sarará a doente, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. Verso 17. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho, tentam destruir a semente da vida e não alimentam a igreja. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho. Eles fazem essas marcações sabendo que não vão acontecer, porque vocês conhecem a palavra, somente por glória humana, para chamar a atenção humana, e depois abandonam o rebanho. Carnal Pedro.
Não consegue parar um instante para ver com o olhar do Pai. Passa para trás de mim, Satanás, pois que tu só entende coisas de homens. Por isso corre, corre, corre e nada acontece. Por quê? Porque está em rebelião contra o alto exército e a sua palavra. Os princípios babilônicos, o ciúme, a inveja, a mentira, a hipocrisia, o falso moralismo, fazem como fazem aqui no país brasileiro, na resistência. Colocam a imagem de alguém aparentemente simples para ganhar eleições. Usam de falso moralismo, são fariseus, guias cegos. Esses versículos que eu li estão onde? Zacarias 11, no Código da Traição. Quadrilha de traidores. Jeremias 9, Zacarias 11 revela o código do traidor, o boi, tentando matar o servo e a serva. Arrombar a porta, Gênesis 19. Vejam os códigos. Tudo interligado. Aí nós vimos aqui que, de acordo com as Escrituras, no tempo do fim, o espírito de Judas ele também vai se manifestar, mas não apenas através de um traidor, mas através de uma quadrilha de traidores. E ela vai ser gerada através dos dispersos de Aldar. Eles saem do nosso próprio meio, aqueles que partiam pão conosco. Nós iremos passar aqui tudo de acordo com as profecias, para que os irmãos contemplem e vejam com vossos próprios olhos. No capítulo 9 de Jeremias, nós começamos a ver as características dos traidores, dos dispersos de Judá. E lá foi listado pelo Eterno mais de 10 características desses dispersos. Eles foram chamados de quadrilha de traidores, homens que armam seu arco para a mentira, homens desleais, homens que fortalecem-se, homens fortes, mas só que se fortalecem para a mentira, homens que zombam do próximo, homens que estão com habitação no meio do engano. Por quê? Porque se rebelaram contra a palavra, aí abre as portas espiritual para um espírito de mentira, para um espírito de engano. Assim diz Yahweh: não se glorie o sábio na sua sabedoria, falando dos dispersos de Aldar, falando da traição. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Yahweh aqui está entregando um código, que dentre a quadrilha de traidores do verso 2, existem 3 principais. Então um é rico. É alguém de dentro da tribo de Aldar que comia o pão juntamente com os irmãos, que é rico. O outro é forte, alguém dentro da tribo de Aldar que é forte entre os irmãos. E o terceiro é sábio. Alguém que dentre os irmãos que comia o pão com os irmãos é sábio. No seio de Aldar, a traição deveria se levantar. Por que, irmão? No seio de Aldar? Vocês lembram de José? Lá em Gênesis, não queriam matar José? Vocês lembram? Ao que foi que Judá disse, irmão de José? Não vamos matar ele não. Vamos vender ele. Por que Judá disse aquilo, irmão Igor? Porque é uma profecia, meus irmãos. Porque que os 12 apóstolos do Mashiach, dos 12, 11 eram da tribo de Naphtali, eram da Galileia. Mas o traidor ele era de qual tribo, irmão Igor? Era da tribo de Judá. Era de Queriote. O nome dele, Judas Iscariote. Significa o que, Iscariote, irmão? Significa natural de Quiriote. Então a profecia é que, assim como nos dias de Alcha, haveria alguém com uma cultura de traição que entraria no seio da igreja e trairia o próprio Yalcha, nosso rei, nosso soberano, nosso príncipe. Da mesma forma, no fim dos dias, entrariam pessoas dentro do santuário, propícios, com caráter propício à traição, e trairiam os leõezinhos no momento do partir do pão. Salmo 118, versículo de número 20. Esta é a porta do Criador, pela qual os justos, os 144 mil, entrarão. Eis que aqueles que estiverem com a mensagem do reino, eles entrarão pelas portas da justiça. Apocalipse capítulo 3. Vamos explicar um pouco melhor esse versículo. Verso 8. Eu sei as tuas obras, a tua conduta. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, uma porta de pregação, uma porta de anunciação. Uma montanha, uma pedra, uma montanha onde se sobe para anunciar. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força,
guardaste a minha palavra. Esta é a porta de Al, pela qual os justos entrarão. E quando você vai no verso 22, Salmo 118, 22, a porta, está em código. A pedra que os edificadores rejeitaram. Por quê? Porque o time de ataque, ele rejeita a porta, rejeita a pedra, até o ponto de bater. A pedra que os edificadores... Quem é o edificador? Começou a edificar. Entendeu? Por quê? Porque tinha que vir do céu de Judá, uma profecia. Primeira batida na pedra, segunda rebelião, até o percurso de a noiva encontrar o noivo. Gênesis capítulo 19, verso 9. Eles, porém, disseram, saí daí, falando com os anjos, que tinham entrado na casa do justo Ló, se apoderar dos anjos, da mensagem que os anjos portavam, lembra? Os anjos portavam uma mensagem de salvação para Ló, para que Ló saísse da cidade, que a cidade ia ser destruída, símbolo do arrebatamento. Os anjos, símbolo do evangelho eterno. O varão, símbolo do raminho do lado direito, de defesa, nas portas da justiça. Gênesis 19, 9 vai dizer, agora te faremos mais mal a ti, Ló, do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, para depois destruir a mensagem. Esse é o intuito do inimigo. Não quer que as pessoas se tornem vencedoras. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló. E aproximaram-se para arrombar a porta. Eles queriam destruir o varão, mas não era para destruir o varão. O intuito maquiavélico, o plano diabólico, era destruir a porta. Como é que se arromba uma porta, um canal na internet? Tentando entrar, tentando logar, tentando destruir, tentando fazer coisas maliciosas para destruir a palavra da verdade que está indo até os confins da terra. Olha aí o que é que acontece quando tentam arrombar a porta, quando tentam logar na porta para destruir a mensagem, porque passam por cima das escrituras. Verso de número 10. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão, os anjos, e fizeram entrar Ló consigo na casa, e fecharam a porta, e feriram de cegueira os varões. O que é que causa, irmão aí? Tacar o pau na pedra, na porta, tentar destruir a mensagem, o que é que causa? Cegueira espiritual. Mateus 24. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu soberano tarda, falando que Alcha tarda, tardado o noivo, entendeu? E começar a espancar os seus conservos. Olha aí, tá falando do time de ataque, que começa a espancar os conservos, entendeu? Lucas 21, 32 diz, se o boi, não falei para vocês que no Santo dos Santos tem um boi, tem um leão? Presta atenção. Se o boi escorna um servo, aí diz aqui, ou uma serva, o boi, ele escorna um servo. Meu pai, como é que pode um negócio desse? É muito... A gente fica olhando assim a profecia, como pode se cumprir um negócio desse? E a gente só percebe depois, né? Como pode? Cadê o boi, irmão? Quer que eu mostre o boi? Daqui a pouco a gente vai pro versículo. Aqui o boi. Lembra? Emmet. Eu não sabia disso. E Al me entregou o código. Eu não busquei, eu não fui atrás. Lembra? Emmet, mensageiro de ataque. O Aleph, o boi. Aqui o boi. Chega um momento que ele está destruindo as coisas da Babilônia. E ele se enfurece com a porta e tenta arrombar a porta. Entendeu? Tentar matar quem? Esse ministério aqui de defesa. E isso é o quê? Um código. Olha o boi. Então tem um código que também quem estaria nessa porta era uma mulher. Vou mostrar para os irmãos. Que é um código que aqui tem que ser uma mulher. Os irmãos estavam falando aí se mulher pode fazer a obra, né? De acordo com os códigos, isso aqui tem que ser uma mulher. É um código. E de acordo com os códigos, esse aqui tem que ser um homem. Êxodo 21, 32 diz, se o boi escorna um servo, aí diz aqui, ou uma serva. Estavam perguntando se mulher podia fazer a obra? Pois está aí. Pois quem, segundo a profecia, quem tinha que estar na porta era uma mulher. Aqui tem que ser uma mulher. Aqui estaria um homem e aqui estaria uma mulher. Entendeu? Agora vai ligar tudo. Agora vai ligar. Gênesis 19, 9. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. Ô boi. Mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão.
Vai e destrói ele, falso testemunho. E aproximaram-se para arrombar a porta. Ataca ele e ataca a porta, né? Que o boi ele tenta arrombar a porta, ele tenta logar na porta. O boi ele tenta arrombar a porta, entrar na porta, no canal, logar. Eles tentam matar esse ministério. Se o boi escorna um servo ou uma serva, dar-se-ão 30 ciclos de prata. 30 ciclos fazendo alusão à traição. Lembra? Mateus 26, 16. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Por que eu falei o entregar? Que é a traição de Judas. Buscava oportunidade para o entregar. Se o boi escorna um servo ou uma serva, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao seu soberano, e o boi será apedrejado. Eu mostro que depois dessa batida na pedra, né, no ministério dele. Vocês assistiram Matrix já? Aquele Matrix primeiro? Matrix 1? Eu não sei como é que a Babilônia sabia desse código, não sei. Eu creio que por intervenção espiritual do lado errado, né? Porque pelas escrituras eu não sei se tinha como saber disso, não. Se não viesse do próprio Criador. No Matrix 1, meus irmãos, tem um homem que é um traidor, né? Os irmãos sabem o nome dele? Cypher. O Vitor falou, é o Cypher. O Cypher é o traidor, né? Ele tem inveja do Neo, né? Neo significa novo. E aí ele vai tentar matar o Neo. Aí acontece um milagre, né? E aí o que é que ele diz? Ele diz o que? O Cypher, traidor? Ele diz assim, eu sou um mensageiro. God damn you, Cypher! Don't hate me, Trinity. I'm just a messenger. Assista lá Matrix de novo. O 1, você vai ver lá. O Cypher, ele diz que trai a inveja do Neo, novo. Ele diz, eu sou um mensageiro. E eu fico abismado como que a Babilônia sabia desses códigos. Eu realmente, olho assim, às vezes, o conhecimento da Babilônia, né, não se pode subestimar tanto. Existe uma pedra, a qual todos aqueles que não estão destinados a serem eleitos e fiéis tropeçarão. Então a pedra está posta. A água está saindo. Todos aqueles que tropeçam na pedra é porque estão destinados a tropeçar. Nenhum homem, nem eu, ninguém, nem a pessoa mais inteligente do mundo tinha capacidade de ver esses códigos. Se não viesse mesmo pelo próprio uma intervenção do Pai para mostrar essas coisas. Entendeu? Então, fique com raiva do pregador. Eu só estou entregando a carta. Isaías 28, 21. Monte Perazinho aqui está falando da batalha de quando Davi, ele foi ungido rei, e ali teve um levante contra Davi, lá no Monte Perazinho. Aí ele venceu. Aí depois teve outro levante. Por quê? Porque são duas batidas na pedra. Depois teve outro levante. Por quê? Porque são duas batidas na pedra. Então, porque Iau se levantará como no monte do Perazim e se irará. Iau está irado com a igreja. Deu uma prova, a igreja caiu. Como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra. Ó, a sua obra. A sua estranha obra. Ó, ele está fazendo uma estranha obra. Para quê, irmã, que ele está fazendo essa estranha obra? Para que aqueles que não são eleitos e fiéis tropecem na pedra e não sejam dignos de estar ao lado de Alcha na batalha do Armagedon. Até isso procede de Iau dos exércitos. Por exemplo, Davi. Davi é o retrato de Alcha. Se você quiser participar do primeiro arrebatamento, Davi ele tinha 3 homens que ele confiava 100%, 30 que ele confiava, 300 eram pessoas que davam a vida por Davi, faziam qualquer coisa, e tinha cumplicidade com eles, qualquer coisa, eles estavam ali para Davi por qualquer coisa. Já os de espécie de Aldar, eles não são pessoas leais, pessoas de confiança, são pessoas maliciosas, são pessoas desleais. A tua habitação está no meio do engano. Por que, irmão, que a habitação dos de espécie de Aldar está no meio do engano? Eu já ensinei aos irmãos. Quando se rebela contra a palavra da verdade, contra o castiçal, abre-se uma porta espiritual, meus irmãos, para espíritos de engano e espíritos de mentira. Por isso que os de espécie de Aldar começaram a pregar doutrinas da mentira. Doutrinas que vão contra o evangelho eterno. Começaram a dizer que não era necessário a imersão para o pão. Por quê, irmão? Porque eles disseram aquilo? Para se cumprir as profecias, meus irmãos. Eu vou ler só um versículozinho, mais ou menos, para vocês entenderem essa questão, né, que colocaram alguns irmãos de você primeiro partir o pão e depois se imergir, para você ver como Iau abomina e que isso vai contra o evangelho eterno.
E isso veio por quê? Porque se revoltaram contra a palavra, o pão do céu. E aí vem o espírito do engano, o espírito da mentira. Vou passar para os irmãos. Ezequiel, capítulo 44. E diz aos rebeldes, aos dispersos de Judá, a casa de Israel, assim diz Yahweh, bastem-vos todas as vossas abominações. As abominações é colocar irmão contra irmão, nós vamos ver tudo. Ó casa de Israel, porquanto chamastes estranhos, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne. A circuncisão no Novo Testamento é a imersão, está lá em Colossenses. Quando a gente for estudar isso aqui, a gente vê. Para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa. Quando oferecereis o meu pão, a gordura e o sangue, e eles invalidaram o meu conserto, o evangelho eterno. Por causa de todas as vossas abominações. O Espírito do engano vem por causa das abominações. Verso 8. E não guardaste a ordenança, evangelho eterno, espináculozinhos. E não guardastes a ordenança das minhas coisas sagradas. Antes vos constituístes a vós mesmos guardas da minha ordenança no meu santuário. Assim diz Yahweh. Nenhum estranho, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, não imergido, entrará no meu santuário, dentre os estranhos que se acham no meio dos filhos de Israel. Né? Tá profanando o evangelho eterno. Se está lá, se o Eterno mostrou, se Yahweh dos Exércitos mostrou para Moisés que era daquele jeito, se Yahweh veio e fez do mesmo jeito, você não pode profanar o evangelho do Pai. Não pode. Você primeiro passa pela bacia, pela imersão. Depois que você vai para o pão. Por que, irmão, que os dispersos de Judá estavam fazendo isso? Porque eles se revoltaram contra o pão do céu, contra a palavra do céu. Aí vem os espíritos de engano e os espíritos de mentira, introduzindo uma doutrina contra a doutrina da verdade. Profanando o santuário do Altíssimo. Eu falei de forma dura porque um dos irmãos que estava passando, eu fiz uma videochamada com ele e expliquei para ele. E não só continuou em rebelião contra a palavra da verdade, como foi apoiado por outro se rebelando contra o evangelho do Pai. É sobre um vídeo que você postou, é sobre tomar ceia sem se emergir. Aí um irmão veio me perguntar aqui, questionando, perguntando, falando, mas pergunta o irmão Romilson, irmão Zara, se está certo. Nós já explicamos para ele que você está correto, irmão, com a sua pregação, que não tem nada de heresia não, viu? O irmão Lucas está correto na pregação dele. Mas o irmão Romilson está sabendo disso? Irmão, eu estou repetindo o que o Romilson falou para mim te responder. O irmão Lucas está correto na pregação dele. Vou ler novamente só para os irmãos entenderem o verso 7. Porquanto chamaste estranhos e circuncisos, além das abominações, incircuncisos de coração e de carne, ou seja, não imergidos, para entrarem no meu santuário, para o profanarem minha casa, quando oferecereis o meu pão. Não pode comer o pão antes da imersão. Rebelde, foi lá, falou com o Ramil do lado esquerdo, disse, não, dá certo, vai dar certo, pode fazer. Por causa desse negócio de coisas de homens. Mas algum irmão tem ensinado por ignorância, passou, certo? Vamos para frente, tá bom? Tudo bem? Então, meu povo perece por falta de conhecimento, mas agora ninguém está mais, né, inocente, certo? É lógico que essa palavra vai incomodar, vai doer, vai arder, mas é necessário, né? Eu dou minha palavra aqui que, quando não for mais necessário, nós não vamos mais tocar nesse assunto. Mas a cirurgia tem que ser completa. A ferida tem que ser sarada. Lembram da passagem lá dos profetas? O Criador se ira contra aquele que diz a paz, está tudo bem, a saúde no corpo, quando na verdade é uma ferida aberta. Você acha que o Criador se agrada vendo tudo errado? Aí, se maquiando, não, vai dar certo, é desse jeito, é o amor, é a paz. Você acha que o Criador ele gosta desse tipo de atitude? Não. Não adianta a gente se maquiar e dizer que a igreja estava digna, a igreja caiu. Caiu em idolatria, caiu em soberba, fechou os ouvidos para não ouvir a palavra, fechou os olhos para não ver, está tudo nas profecias. Aqui está falando da queda dos dispersos de Judá, dos dispersos de Judá. Viste, filho do homem, a coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações? A Escritura responde a Escritura. Vamos ver o que é a abominação, que o Criador aqui está se referindo, que os dispersos de Judá fizeram. Provérbios 6,16 diz o seguinte: estas 6 coisas aborrece o Criador, e a 7ª sua alma abomina.
dentro do local santo. Eles estavam aborrecendo o Criador. Até que chegaram a um ponto que se juntou uma quadrilha de traidores no local do pão, para se cumprir o Salmo 41. Ele que comia o pão comigo. E aí eles tentam destruir a mensagem. Né? Aí eles são expulsos pelo juízo do céu. Porque tentaram destruir a mensagem do céu, o juízo veio do próprio céu. Entendeu? Aí viram os dispersos de Judá. 6, e ao aborrece. A 7ª abomina. Vamos ver aquele aborrece. A primeira, olhos altivos. Orgulho. Olhos altivos, olhar por cima, né? Se achar superior ao próximo. É quando a pessoa chega ao ponto de achar ela um ser humano igual ao outro, feito de barro, pecador. Ela achar que ela, de alguma forma, é melhor que o outro. Olhos altivos. Segunda coisa que aborrece o Criador, língua mentirosa. Nós vimos lá que o disperso judaico eles têm o quê? Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Nós vimos lá que a língua dos dispersos de Judá são mortíferas, matam os crentes. Entendeu? Eles matam com a sua palavra. O que mais? O coração que maquina pensamentos viciosos, pensamentos maléficos. Nós vimos também que eles maquinam pensamentos ruins e projetam com suas bocas mortíferas. Pés que se apressam a correr para o mal. Nós vimos que eles são maliciosos. Eles vão de malícia em malícia, se apressando para fazer o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. Nós vemos que eles são caluniosos. Eles produzem falsos testemunhos. Na 7ª ele abomina. O que é que ele abomina, irmão? O que semeia contendas. O que cria contendas entre irmãos. O que cria contendas entre irmãos. Preste bem atenção. Não é o que contende com o irmão. Não é contender com o irmão que o Criador abomina. Não. Contendas às vezes acontecem. Você vê lá que Paulo, quando chegou diante de Pedro, teve uma contenda forte lá com ele, falaram alto. Paulo, outra vez com Barnabé. O Criador abomina é a pessoa criar a contenda. Aí é diferente. É uma abominação, se semear contenda entre os irmãos. E nós vimos lá que os dispersos de Judá, pelas profecias, o que é que eles fazem? Eles pegam um pedaço de vídeos, manipulam, tacam no meio da igreja para criar contenda entre os irmãos. Fazem confusões. Então é criar contenda. Isso é uma abominação para o Criador. Entre quem? Entre os irmãos. É justamente o que os dispersos de Judá estavam fazendo no seio de Eldá, no seio de Judá. Entendeu? É uma profecia. Vamos voltar lá para Ezequiel 8. Então me disse, viste, filho do homem, a coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui, havendo enchido a terra de violência, né? Botaram os irmãos uns contra os outros. Tornam a irritar-me e dirigem a vara para o seu rosto, a vara de ataque, vai contra o próprio rosto, contra o próprio nariz. Aí a tradução vai falar do nariz. Chegaram para Yaush, se fosse Moisés a gente acreditava. Chegaram para os discípulos, quem são vocês, seus pescadores? A história se repete. Mesma coisa. Ezequiel 44, fala do chamado do raminho do lado direito. Ó. E disseram-me, e disse-me o homem, filho do homem, vê com teus olhos. Ó, por quê? Porque os dispersos de lá não queriam ver. O raminho do lado esquerdo não quis ver. Ele diz, ó, filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com teus ouvidos. Olhos e ouvidos de novo, tá vendo? Tá seguindo o código? E põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para tu mostrar, foste tu aqui trazido. Trazido para onde? Para dentro da porta. Em cima da montanha. Anuncia, pois, a casa de Israel tudo quanto tu vires. Ezequiel 44, 5. Se você tiver uma Bíblia de Jerusalém, abra. E a alma me diz, filho do homem, presta atenção, fixa os olhos e sê todo ouvidos para quanto te direi. Presta atenção a todos os estatutos do templo de Al, os estatutos do templo, o evangelho eterno, o templo eterno. E todas as suas leis. As condições de admissão, falando para o raminho do lado direito, as condições de admissão ao templo e as de exclusão do santuário. Por quê? Porque tem condições de admissão e tem condições de exclusão. De acordo com o quê, meu? Com as regras do reino. Entendeu? Então, tem condições para entrar e também tem condições, termos condicionais para sair. Por isso que os dispersos de Judá foram expulsos. Isaías 42. Abre lá que a gente vai acompanhar o código. Vamos lá, verso 18. Surdos, ouvi, e vós cegos, olhai, para que possais ver. Está falando dos dispersos de Judá. Eu não falei que eles foram expulsos, que eles estão surdos?
Não falei lá que em Gênesis 19, quando eles tentaram roubar a própria mensagem, os anjos saíram de dentro lá da porta de Ló e cegaram eles? Aí agora aqui, aguenta, que agora esse versículo é o mais forte de hoje. Quem é cego, senão o meu servo? Falando de quem, irmão? Do boi. Falando, tipo. Tá. Você quer ver como tá falando? Você quer ver como tá falando? Daqui, o boi, o Aleph. Você quer que eu prove? Vamos lá. Isaías 42, 19. Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo, como o meu mensageiro? É? Falando de um mensageiro. Lembrou do filme, né? Lá. Eu sou um mensageiro, filme. Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo, como o meu mensageiro, a quem envio? Né? Foi enviado pelo Criador. Aí chegou um momento que ficou cego e ficou surdo. Por quê, mãe? Porque é uma profecia. Tinha que se cumprir. Quem estivesse lá naquele momento, naquele ministério, o mesmo ia acontecer. Entendeu? E quem é cego como o galardoado e cego? Por quê? Porque ele vai ser galardoado, vai ser recompensado. Fez a obra do Eterno. Entendeu? Essa profecia tinha que se cumprir. Quem é cego como galardoado e cego, como servo de alto? Via a palavra atrás do noivo, as questões, as profecias. Tapou o olho para não ver, ficou cego. O ouvido para não ouvir, ficou surdo. Espiritual. Presta atenção. Tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouve. Aí, ó. Ial se agradava dele. Verso 21. Por amor da sua justiça, engrandeceu pela lei e o fez glorioso. Mas este é um povo roubado e saqueado, de espécie de Judá. Todos estão enlaçados. Desprezaram a lei eterna, estão enlaçados. São postos por presa. Lembra de Zacarias 11:4, que eu falei ontem? Estava falando dos espécies de Judá, como é que eles são chamados? Eles vão vir para ouvir a mensagem do rei. Mas muitos são chamados pelo Eterno como? Assim diz Ial, o meu Criador, apacentai as ovelhas da matança. Porque muitos tiveram o nome riscado no livro da vida. Morrer na grande tribulação. Infelizmente. Ovelhas da matança, o Eterno chama. Aí 23, Ial vai e entrega o código, fechando, selando o código. Presta atenção. Quem há entre vós que ouça isso? Ouça. Que atenda e ouça o que há de ser depois. Entendeu? Está fechando o código. Quem entregou Jacó por despojo, Jacó por despojo, e Israel aos roubadores? Entendeu? Roubadores, lembra que eles tentam furtar a porta, roubar a porta, na Bíblia de Jerusalém vai dizer roubar a mensagem. Aguenta. Porventura não foi Ial aquele contra quem pecaram? Eles pecaram não foi contra a porta, nem contra o raminho do lado direito, foi contra Ial, dono da mensagem. Porventura não foi Ial aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar? Não queriam andar no caminho que Ial tinha proposto. Entendeu? Não dando ouvidos à sua lei, desprezaram o evangelho eterno. Verso 25. Pelo que derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra, e lhe pôs labaredas em redor. Mas nisso não atentaram, não estão dando ouvido à palavra. Continuam rebeldes. E os queimou, com a palavra. Mas não puseram nisso o coração. Continuaram rebeldes. Entendeu? Beleza? Louvado seja o Criador dos céus e da terra. Está vendo aí tudo que aconteceu, que estava tudo dentro das Escrituras? Na verdade, não estamos falando nada, Vitor. Quem está falando é as Escrituras. Pronto. Vitor, meu irmão. Quem tem entendimento, que entenda. Justamente. O Vitor, eu acho que ele se expressa melhor do que eu. Enfim, louvado seja o Criador dos céus e da terra. Pai, nós te agradecemos por esta reunião. Tiveram aqui tantos irmãos abençoados, tantos irmãos queridos. Fica com cada um e com aqueles também que vão assistir este vídeo. E que seja feita a tua vontade, em nome de Yahshua, em nome do teu Filho amado. Assim seja, meus irmãos. Força, firmes.